Amém. Que bom que você veio. Muito bom que você veio. Muito bom estarmos em família. Muito bom estarmos juntos. E juntos adorarmos ao Senhor e juntos cultuarmos o seu nome. E esse é um dos grandes papéis da igreja. É um dos grandes papéis da congregação da fé. Quando nos juntamos para celebrar seu nome. Quando nos juntamos para cultuar o seu santo nome. E por graça e misericórdia, Ele nos alcança. Ele nos alcança com sua bondade, com o seu favor, com a sua graça. E Ele nos toca. Amém? Que bom. Bom estarmos aqui. Bom estarmos juntos na presença de Deus no primeiro domingo. No primeiro domingo de 2020. Alguns estiveram aqui no último domingo, bastante quente. E esse já está um pouco mais ameno. Mas muito bom estarmos aqui. Bom, o ano começou, já estamos dentro. Já estamos dentro dele. Já passamos 5 dias desse ano. E há 6 dias atrás, mais ou menos 7 dias atrás, muitos de nós aqui estávamos fazendo propósitos e assistindo os fogos e outras coisas mais, comendo, mas fazendo propósitos para esse ano que nós estamos já dentro. Que 2020 seja diferente. Quantos de nós sozinhos às vezes, ou em casal, em família, na virada do ano fizemos votos de que esse ano fosse um ano diferente, de que esse ano realmente fosse um ano abençoado, que o Senhor estivesse conosco, que o Senhor nos acompanhe nesse ano, que o Senhor nos dê porção dobrada de suas bênçãos, de seus milagres. Quantos de nós lembramos de, na virada do ano, ou do Natal para a virada do ano, fazer esses propósitos, recordarmos esses propósitos? Isso é natural, isso é normal e isso é benéfico. Mas nós temos também uma palavra que escutamos muito nessa virada do ano, que nós passamos um 2019 bastante instável, seja na economia, seja na política, seja nos negócios, e ainda não tomou o rumo que esperávamos que tomasse, de uma certa velocidade que esperávamos que tivesse. E rotulamos 2019 como um ano de plantio. Plantamos bastante, sofremos, disputamos e esperamos colher em 2020. Porque a safra não pode pular um ano, ela tem que ser de uma temporada para outra. E nós esperamos colher em 2020 o que plantamos em 2019. E a pergunta que abro nesta noite é realmente se temos algo para colher em 2020. Ou se plantamos em 2019. Porque quando levantamos a nossa mão e concordamos, Senhor, que esse ano de 2020 seja o ano da colheita de tudo que eu plantei em 2019, abençoa 2020. Porque nós, às vezes, não lembramos de plantar. Passamos reclamando as dificuldades e passamos lutando com elas, e muitas vezes não plantamos. E agora em 2020 esperamos colher, e vamos colher algo que plantamos, ou não. Se não houve plantio, não haverá colheita. Mas já estamos no dia 5, já passaram-se 2 dias úteis, e 2 dias úteis, de quinta e sexta passado, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu até hoje. A Austrália está pegando fogo. Já estamos quase na iminência de uma nova guerra. E o Papa perdeu a paciência. No 2º dia útil. Ou seja, o que esperamos colher nesse ano de 2020? Se já estamos assistindo o que está acontecendo nos primeiros 2 dias úteis. Mas a expectativa disso repousa sobre nós, com um chamado à intimidade da parte de Deus. Porque se já está difícil, muitas vezes,
para aqueles que buscam a presença, que buscam a intimidade, que buscam ouvir Deus, que buscam prostradamente na presença dEle, uma vida de relacionamento com Deus, também sofre as mesmas coisas muitas vezes. Imagina quem não faz nada disso. O que esperar desse mundo? O que esperar desse ano? Se nós não plantamos e não buscamos uma vida de relacionamento com Deus. E a mensagem dessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou o seu aplicativo, que tiver mais à mão, em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55. Depois de Êxodo, para você que está perdido. Isaías 55, versículo 3, logo no comecinho do capítulo. Vamos ler a primeira parte que diz assim, Isaías 5:5, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Até aí. De novo. Inclinai os vossos ouvidos, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Veja que eu gostaria de destacar nessa leitura apenas a parte que diz, ouvi e a vossa alma viverá. O versículo todo é interessantíssimo, é profundo, mas nessa parte, nessa noite, queria destacar o ouvir, ouvi e a vossa alma viverá. Preste atenção que ele não diz ouçam, ele não diz ouvirão, e ele não diz ouvirão, ele diz ouvir, e a vossa alma viverá. Eis aí um chamado à intimidade do Senhor para conosco. Um chamado a ouvir a sua voz, a ponto que a nossa alma seja vivificada. E nós estamos em uma era, em uma geração, e mais do que uma geração, estamos aqui em várias gerações, e todos nós estamos vivendo em uma era muito, muito visual. E eu narro para você uma breve linha do tempo, que nos primórdios da comunicação humana era oral, era narrativa. As histórias passadas eram sentados em pequenos grupos e contado de geração para geração. Os hebreus faziam muito isso. Os hebreus se lembravam dos feitos de Deus desde a saída do Egito, quando era narrado de pai para filho, de ancião para os mais novos, dos anciãos para os mais novos. E essa era a narrativa. E assim a história foi se encaminhando. Mais à frente, entra a escrita. Se descobre o efeito de escrever e ler. E na própria Bíblia, no Velho Testamento, se narra essa relação. Quando acham um livro com todos os feitos, juntam o povo, e Esdras lê o livro do que Deus tinha feito. Já não era mais uma narrativa num pequeno grupo, era um livro que foi achado e lido diante de toda a Assembleia. E o povo se alegrava. Então já temos dois meios de comunicação fluentes, a narrativa, o oral e também a escrita. E isso se sucede por milhares e milhares de anos. Num salto no tempo, no século XX, agora, nos anos 20, 1920 e pouquinho, chegamos no rádio. E o rádio joga essa comunicação para longas distâncias, aonde nós temos a radiofusão. E isso populariza a divulgação. Se escutava guerra no rádio, se escutava notícias, e depois entrou novela, e depois tudo mais que você pode imaginar. Mais um salto de algumas décadas, em 1950, recebemos a criação da televisão. E o mundo começa a ver imagens teletransmitidas. E nos encantamos com isso.
porque nós só tínhamos o oral, a escrita e o rádio que chegava até nós. E aí ficamos como que paralisados. Gostamos demais disso. E continuamos avançando na ciência, e no final dos anos 70, virada de 80, chegou ao nosso conhecimento o nascimento da internet, popularizado nos demais países fora dos Estados Unidos, um pouco depois disso. E a internet está até hoje cada vez mais forte, mais evoluída. Tanto é que hoje você tem ela aí no seu bolso, ou na cadeira do lado. E você tem tudo aí. Você tem o rádio, você tem a escrita, você tem o áudio, você tem a imagem no seu telefone. Isso faz com que tenhamos algumas zonas de conforto. E essa zona de conforto eu gosto mais de assistir do que ouvir. É muito melhor assistir do que ouvir. A começar que eu já levei uma bronca tempo atrás, porque eu mandei um áudio com 4 minutos. Não, um áudio de 4 minutos. E aí eu descobri que ninguém gosta de áudio de 4 minutos. É no máximo 2. Tá bom? Vamos lá. A gente não tem paciência para assistir nem sequer a propaganda de 5 segundos antes de um vídeo. Você fica com o mouse ou com o dedo pronto para pular a propaganda, porque você não tem paciência para isso. Porque nós queremos ver. Estamos sendo instruídos a consumir o visual. E é importante, e é bacana, não nos custa nada. Você pode assistir o que você quiser, comendo o que você quiser. Porque você não fala com ninguém. Agora, esse comportamento, essa mudança social, esse comportamento social, tem um lado que nos machuca, quando ele entra na nossa relação com Deus. E isso vai contra toda uma narrativa bíblica, aonde Deus, em inúmeras vezes, na sua palavra, fala com o seu povo. Ele não aparece ao seu povo, ele fala com o seu povo. Ele fala com o profeta, ele fala com o rei, ele fala com quem ele quiser na Bíblia. E aparece bem menos vezes do que ele fala. Mas nós entramos em uma zona de conforto, aonde para nós é muito mais fácil querer ver Deus. É melhor, dá menos trabalho e tem menos esforço. Então a gente canta, mostra a tua glória, abre os olhos do meu coração, que eu quero te ver. Cai teu fogo, mostra a tua face, eu quero ver a tua face. E isso está intrínseco em nossa relação como comunidade da fé. Desejamos isso. E oxalá consigamos. Mas eu vou dizer para você que não é tão fácil assim. Às vezes esse tipo de canção e o desejo do nosso coração que brota nesta canção pode não ser atendido na mesma velocidade que você imagina. E você se frustra, porque Deus não aparece para mim. Veja bem, Moisés tinha uma relação com Deus de um diálogo quase que diário. Subia o morro, conversava, descia o morro, conversava, subia de novo, conversava. Escrevia umas coisinhas na tábua, quebrava a tábua, subia de novo. E essa relação durou muito tempo. Mas chega um ponto que Moisés diz assim: ei, eu queria ver a tua face. A gente já está trovando aí um tempão, já sei como é que tu pensa, mais ou menos, o que tu quer para o povo, está tudo certo. Agora deixa eu ver, me mostra teu rosto. E Deus disse: não é assim. Ninguém que verá o meu rosto viverá. E ele mostra o lampejo de sua glória através da fenda da pedra. Então por que nós insistimos em querer ver Deus? Queremos ver a glória, o fogo, o poder e tudo mais que Deus tem para mostrar. Somos influenciados nesse desejo de ver Deus. Porque a nós nos parece mais fácil. E quando temos esse desejo, inconsequentemente, não nos damos conta que isso é perigoso. Achamos que Deus é uma aparição natalina. Achamos que Deus faz assim: vou mostrar para você só um pouquinho desse lado. Olha aqui Deus. Olha Deus aqui. Deus não é assim.
e não se manifesta dessa forma. Não é um gênio da lâmpada. Deus requer intimidade. E não para vê-lo, porque a Bíblia diz, e ele disse a Moisés, que ninguém verá e viverá. Mas como é que ele fala no Novo Testamento que diz assim, nos livros do Novo Testamento diz que sem santidade ninguém verá a Deus? Quer dizer que se eu tiver em santidade eu vejo? Atingindo um nível hard de santidade e chegando na presença dele lá no céu, praticamente você não vai nem olhar, você vai ficar prostrado, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E para chegarmos lá, nos prostrarmos diante dele e dizer, santo, 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 exige de nós uma vida aqui, de extrema santidade. Mas eu conheço Jesus, a minha relação com ele, como é que é a minha relação com Jesus? Como eu vivo essa vida de cristão com Jesus? Até que ponto você conhece Jesus? Você tem certeza que de repente você já não viu Jesus hoje? Jesus pode estar sentado do seu lado. Jesus estava no semáforo. Jesus atendeu você no posto de gasolina. Tem um testemunho de um pastor amigo nosso que orava muito e dizia que queria muito ter um encontro com Jesus e que Jesus se manifestasse. E certo dia ele estava se preparando para lavar o carro na frente da casa, com baldinho, esponjinha, mangueirinha, tudo bonitinho. E vem um rapaz e atravessa a rua e diz assim, ô tio, posso lavar o carro com você? Aí ele, não, já estou de bermudinha, né, chinelinho, já estou preparado, deixa para mim, já me preparei para fazer isso aqui. O rapaz disse assim, tá bom então, um abraço, foi embora. E ele lavou o carro e foi para dentro. E quando ele entra, o Espírito Santo disse assim, eu tentei lavar o teu carro e você não me deu espaço. Você me mandou embora. E quando ele estava com aquele desejo no coração de ter uma experiência com a presença de Jesus, o Espírito Santo disse, eu tentei lavar teu carro. E aí vem aquela palavra que Jesus disse, quando fizeres a esses pequeninos, a mim, o fazes. A mais fácil memória que você tem de Jesus, pinta no seu cérebro o que você já viu de gravura, de monumento e de internet. Nem você nem eu fazemos ideia de como ele é, porque na gravura e na internet tem Jesus africano, tem Jesus judeu, tem Jesus japonês também. Mas você não sabe. Mas como é que eu sei? Como eu encontro? Como eu conheço? Pela sua voz. Porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse é o único modo que nós temos, deixado por ele, de termos relacionamento com ele. Uma vida de conversa, de intimidade. E isso que me levou a colocar o título disso que eu estou falando como um chamado à intimidade. Nós não temos como sair de um ano que acabamos de entrar diferentemente do que estamos entrando se não tivermos com ele intimidade. Se não ouvirmos a sua voz, se não buscarmos entender dele o que ele espera de nós e o que ele quer para nós. Mas isso se resume a um ensinamento de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, que te ouve em secreto. Você está me acompanhando? Está tudo bem até aqui? Amém. Muito bem. Um exemplo que nós vivemos seguidamente como cristãos é que nos perguntamos assim, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou lendo, e a coisa não está fácil. Está feio. Quanto mais eu busco, mais feio fica. Quanto mais eu me dedico, mais luta vem.
E eu queria lembrar você de Elias, quando foi fugindo de Jezabel, deserto adentro, e Deus fala com ele para ele entrar numa caverna, e diz assim: entra na caverna que eu vou me manifestar, que eu vou me apresentar. E ele entra na caverna, e a Bíblia diz que Deus disse para ele ficar de pé. E quando ele está de pé lá dentro, a primeira manifestação é um vento grande e forte, que rasgou os montes e despedaçou as rochas. Besteira de vento. Aquele de deitar a árvore, no sentido mais fraco do vento. Porque para quebrar pedra, não foi um vento no nordestão nosso aqui não. E ele estava de pé dentro da caverna. E como desgraça pouco é bobagem, quando acaba o vento ele pensa: agora deu, vou sair. Aí vem um terremoto, treme tudo. E não se sabe por quanto tempo, nem qual é a escala Richter desse terremoto, mas facilmente não foi aquele tremorzinho que a gente sente assim, quando um caminhão passa. E como se não bastasse o terremoto, depois do vento vem o fogo. E o fogo tem algumas variáveis. O fogo, além de muita fumaça, também queima o oxigênio. A sensação não devia ser nada boa. Mas aí entra o nosso próprio questionamento. Mas eu estou fazendo o que Deus pediu, estou de pé aqui dentro da caverna. Nessas alturas eu acho que eu já estava deitado, porque de terremoto, fogo, tudo mais, não dá para ficar de pé. Mas ele estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ficar de pé. E escuta, assiste, que é isso aí que vai acontecer. Mas depois de tudo isso, depois de muita luta, de muita dificuldade, de muito perrengue dentro daquela caverna, certamente qualidade de vida ele não tinha naqueles minutos. Ele ouve uma voz mansa e suave. E aí ele sai para fora. E Deus fala com ele. Eu queria dizer para você que se você vem de um 2019 lascado de vento, terremoto, fogaréu, pedra quebrando, árvore deitando, e você está obedecendo e na presença dele, em breve você vai escutar uma voz mansa e suave. Porque o Senhor não desampara. Veja que Elias caminhou um dia para dentro do deserto, os anjos o alimentaram e aquela boia deu força para ele caminhar mais 40 dias. O sustento dele é para o tempo necessário, nunca é menos. É para o tempo e para a demanda necessária. Amém? Muito bem. Eu queria continuar, compartilhar com você o que compartilhamos no nosso grupo familiar há um par de meses atrás, quando falamos sobre que modo Deus fala com a gente. Quais as métricas, quais as estratégias, como Ele fala. Por que comigo Ele fala de um jeito e com outro Ele fala de outro? Mas eu achei tão legal o jeito que Ele falava com aquele irmão, eu queria que Ele falasse comigo assim também. Mas nós somos singulares na presença dEle. Nós somos em série. E Ele nos trata individualmente, cada um. Até mesmo num casal, com muitos anos de casamento, que parece que tudo acontece de uma forma coesa, de uma forma combinada, Deus trata cada um de um jeito diferente. E Ele fala com cada um de uma forma diferente. Eu falei hoje pela manhã que eu cresci na igreja e quando, desde pequeno, assisti os movimentos proféticos e ficava impressionado com as palavras proféticas que as pessoas recebiam perto de mim, e vinha alguém e botava a mão sobre alguém e proferia palavras de revelação, palavra de conhecimento, e palavra profética direta, tipo, meu servo, eis que te digo. Aquilo chegava, arrepiava. Assim, e comigo não. E quando tinha que vir para frente, porque tinha um mover de Deus precioso, e eu queria que aquilo acontecesse, e eu ia para frente também, e me ajoelhava, e eu escutava. Eis que te digo. Aí eu passava a mão, não era aqui, era do cara do lado. E eu disse, bom, não era hoje. Mas eu queria ouvir. E eu queria muito ouvir o que ele falava. Mas eu queria ouvir para mim. E passa-se muito tempo. E o Senhor ministra no meu coração que a minha forma de ouvi-lo não era essa. Então, muito bem. Deus tem seus meios.
E aí eu aprendi que Ele fala com cada um de nós de uma forma diferente. Às vezes, do jeito que queremos que Ele fale, não é o jeito que Ele fala. Muitas vezes imaginamos que alguém... Quantas vezes estamos em uma situação bem difícil, seja num hospital e saímos para o saguão, e saímos para a recepção do hospital, meio que sem saber o que pensar, e tudo que você quer é que venha alguém e diga assim: fica tranquilo, o Senhor me disse que quem está aí dentro vai sair curado. Quem nunca pensou isso, quando estava nessa situação? Chegava a espiar assim: vem algum pastor por aí? Vem alguém de Deus aí? Eu preciso de alguém de Deus que fale comigo e me diga o que Deus tem. Quantas vezes estamos aflitos, orando, abatidos muitas vezes, e tudo que a gente quer é que alguém ligue, sei lá quem, não importa quem, importa que ligue, e diga que estava orando por mim e que Deus falou isso, isso, isso e isso. Isso é fantástico. E quantas vezes a gente já não pensou isso? Porque o que a gente quer é que Deus fale. Mas nunca é. Já percebeste? Nunca é da forma que você imagina. Sempre você é surpreendido pelo modo que Ele se manifesta a você. Mas esse falar de Deus em mim, como é? Por que não acontece da forma que eu gostaria? Porque se é para vir à igreja a cada 7 dias, vir na confraternização de final de ano, comer pra caramba, se é para conviver, se é para ser amigo, tudo isso que Deus tem dado nessa comunidade, e não ter a voz de Deus, e não ter um tempo de intimidade, e não viver um relacionamento com Ele, algo está errado comigo. Estou vivendo de uma forma muito mais social do que uma forma espiritual, que é o que Ele espera de mim. Relacionamento. E por isso que coloquei o nome de um chamado à intimidade. Ele anseia por termos com Ele, em intimidade. Mas por que Ele não fala comigo? Não é que Ele não fala, é que a gente não ouve. Que posição estou tomando para ouvi-lo? Que postura tenho para ouvi-lo? Que condição me coloquei para ouvi-lo? Mas é muito mais fácil eu dizer que Ele não quer falar comigo. Deus não quer falar comigo hoje. Não falou comigo o ano passado? Não fala comigo há 3 anos? Mas Ele tem, sim, o Espírito Santo tem anseio de falar conosco e de ter em nós o lugar da sua habitação. E Ele ministra em nós de forma diferente da que nós esperamos que aconteça, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos, nem os seus caminhos os nossos. Então pode escrever, cada vez que você define o modo de Deus operar em você, geralmente não acontece. Porque Ele opera do tempo e do modo que lhe apraz. Amém? Muito bem. Há uns 2 meses atrás, a gente estava falando sobre isso no GF, e eu compartilhei algo que aconteceu comigo, justamente disso, como Deus fala. E eu aprendi uma lição da seguinte forma: a nossa natureza pecaminosa, carnal, humana, terrena, nascida em pecado, nós já sabemos qual é. Nós nos conhecemos, inclusive justificamos ela nos nossos pecados. Porque eu sou fraco. É a primeira muleta que a gente arruma. Não, eu tenho testosterona. Não, porque também não sou de ferro. Porque a gente sempre tem essas respostas, porque essa é a nossa natureza pecaminosa, para justificar o nosso pecado. E Paulo escreve aos Romanos que ele diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe
uma só pessoa. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, quando ele fala sobre a lei do pecado, ele diz assim no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem até está em mim, não, porém, fazê-lo. Entendendo que essa é a nossa natureza, e entendendo que também somos templo do Espírito Santo, se algo nos impulsiona diferentemente da nossa natureza, só tem uma outra alternativa de ação: o Espírito Santo. Exemplifico para você. Se você está passando na frente de um hospital, com a sua vida, tocando a sua vida, seus afazeres, e você é impulsionado a entrar para orar por alguém, a primeira coisa que vem: eu nunca orei por ninguém. A minha cabeça: vou entrar ali, não conheço ninguém, e vou orar por alguém? Olha as ideias. E rapidamente a gente mata esse pensamento, pela justificativa que temos da nossa natureza terrena. Não, isso é coisa minha. Enquanto que aí Deus estava falando ao teu coração. Até mesmo de pegar o telefone e ligar para alguém, ou mandar um áudio para alguém com menos de 4 minutos, para dizer algo que você sentiu no seu coração, de falar para essa pessoa. Algo vindo de Deus, que vai animá-la, que vai motivá-la, e você sabe que está passando por alguma dificuldade. E você... olha as ideias. Eu vou fazer isso. E rapidamente você continua fazendo o que você estava fazendo, e você perdeu uma oportunidade de obedecer à voz de Deus. Está olhando aquele filme de pijaminha, aquela sériezinha bem no meio do capítulo mais importante, e vem aquele pensamento assim: eu não orei hoje, eu não li hoje. Responde para mim, você acha que esse pensamento é seu, pecador, terreno, na frente da TV, olhando Netflix, com aquele refri desse tamanho? É o Espírito Santo alertando você. Você pode travar, para não perder nada, entrar no seu quarto, tirar um tempo na presença de Deus, e depois continuar. Mas não, você... segue. Então não diga que Deus não fala com você, porque isso acontece com todos nós, e você vai lembrar disso que eu estou falando hoje, daqui para frente. Sempre que um pensamento contrário à sua natureza invadir seu coração também, seu pensamento e seu coração, saiba que é o Espírito Santo de Deus mandando um recado para você. A parte de obedecer ou não está em nós. A parte de levar isso a cabo, transformar isso em realidade, está em nós. Mas não dá para dizer que Deus não fala conosco. Se somos templo do Espírito Santo, habita um Deus em nós, e Ele almeja um tempo de intimidade. De nada vale, repito, de nada vale estarmos aqui de tempo em tempo, de 7 a 7 dias. De nada vale estarmos aqui participando ativamente da igreja, conhecendo os irmãos, nos alegrando com eles, trabalhando inclusive aqui, fazendo algo em prol do reino. De nada vale se não tivermos um tempo de intimidade, se não tivermos um tempo de relacionamento, se não tivermos um tempo para ouvir a sua voz e conversarmos com Ele. Seremos marionetes, nos enganamos a nós mesmos, vivemos e viveremos algo que não desfrutaremos, porque relacionamento espiritual com Deus é desfrutado dia após dia. E a Bíblia diz, em Hebreus, que
quando ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E matar esse pensamento que vem, esse insight que vem, é endurecer o nosso coração. E pode chegar um tempo que nem esse insight mais você vai receber, porque você não faz caso. E isso não se refere somente a terceiros, se refere à sua própria vida com Deus. Nem todas as vezes você vai ser impelido a orar por alguém, a mandar uma mensagem para alguém, a ligar por alguém, a visitar alguém. Muitas vezes você vai ser impelido a subir ou a se retirar de onde você está e ter um tempo de oração com Ele. Ou até mesmo dirigindo, sozinho. Você pode ter seu tempo de oração com Ele. Caminhando, você pode ter um tempo de oração com Ele. A intimidade você desenvolve com Deus, seja no lugar que for. Jesus nos orienta a entrarmos no nosso quarto e falarmos ao nosso Pai em secreto, que nos ouve em secreto. Essa é também uma instrução. Mas aonde estivermos, Ele também nos orienta a orar sem cessar. Então não podemos mais usar a muleta e a justificativa e a desculpa de que Deus não fala conosco. Sim, fala conosco. Agora, obedecemos, ouvi-lo é outra situação. Que não tenhamos mais em nossa vida a desculpa, que não tenhamos mais nesse ano em nossa vida, o argumento de que não deu tempo. Mais um ano está passando e não deu tempo. Mais 2020 daqui a pouco está batendo aí no Natal. Daqui a pouco vai ter alguém falando aqui da confraternização de final de ano e tem que trazer um prato e vamos fazer todo mundo junto, beleza? Não vai demorar. E você vai olhar para trás e vai dizer assim: quanto tempo eu tive? Ou o que eu perdi nesse ano na minha relação com Deus? E a minha oração é que nesse ano eu tenha tempo de qualidade com Ele. Porque somente assim, esse ano vai ser diferente de todos os outros anos, ou melhor do que os outros anos, porque eu tenho tempo de intimidade com Ele. E por isso a palavra fica como ouvir, e a vossa alma viverá. Se eu ouvir, se eu tiver esse tempo para meditar, tempo para escutá-lo, tempo para esperar Ele ministrar no meu coração, porque a gente também tem uma atitude um tanto imediatista, né? A gente lê a Bíblia e sai correndo, né? Quantas vezes? Não li a Bíblia hoje. Aí tu vai lá e lê meio em pé assim, tá lido. E não demos tempo a essa relação. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Mas eu creio. Eu creio. Eu fui batizado. Porque a Bíblia diz que quem crê e foi batizado será salvo. Então está feito. Eu criei, me batizei, continuo crendo. Até aí, tudo certo. E aqui estamos nós todos comungando da mesma fé. Porque cremos, fomos batizados. E aqui estamos crendo nele. Mas a outra parte diz que os sinais seguirão aos que creem. E quando eu olho para trás, quem está me seguindo? Tem sinais nos seguindo? Se nós cremos nele, se nós vivemos uma vida de cristão, se negamos a nós mesmos, se vivemos uma vida segundo o que Ele espera de nós, e eu olho para trás, eu preciso ver sinais me seguindo. Porque está escrito que os sinais seguirão aos que creem. Eu queria convidar você a fazer justamente essa reflexão sobre 2019. Vamos olhar para 2019? Quando eu olho para trás em 2019, quais os sinais que me seguiram? O que me acompanhou? O que veio atrás de mim para 2020? E que neste ano, e que neste tempo de 2020, os sinais realmente nos sigam. Resultado de intimidade. Resultado de tempo na presença. Resultado de submissão. Resultado de joelho no chão. Resultado de Bíblia na mão. Resultado de um coração quebrantado.
De novo, não vale a pena. Não vale a pena viver a superficialidade da fé, porque ela não nos levará ao nosso destino. Necessitamos viver a intensidade da fé, com um tempo de intimidade. E por isso, esse chamado: ouvi, e a vossa alma viverá. E diz assim, em Hebreus: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aquele coração sensível, assim, veio aqui, tenho que fazer algo, o Senhor me falou, subiu meu coração, e eu quero fazer o que Ele está falando. Mas eu nunca orei por ninguém, como é que eu vou lá orar por alguém? Isso aí não está certo, rapaz. Eu nem sei orar direito, como é que eu vou lá orar por alguém? O profeta também tinha esse medinho. Isaías também tinha esse medinho. Eu nem sei falar, eu tenho lábios impuros, sou de um povo de impuro lábio. E Deus o queimou com brasa viva do altar, o preparou para a propagação. Então, quando você receber esse insight de orar por alguém ou de falar com Deus, não endureça o seu coração. Simplesmente obedeça. E você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E você vai começar a viver e ver os sinais seguindo você, por onde quer que você vá. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém. Eu queria começar hoje a ouvir a voz de Deus, porque isso me inquieta. Esse pode ser o seu pensamento. Enquanto eu estou falando aqui, você está pensando com seus botões aí. Faz tempo. Eu queria ter essa experiência, ou de novo, ou pela primeira vez. Isso queima em mim. Ouvir a voz de Deus é algo que eu desejo tanto. Isso queima em mim. O fato de saber que Ele fala, que Ele se manifesta e que Ele pode falar comigo. E há tanto tempo eu não o ouço. Isso me incomoda. Isso me inquieta. Mas caramba, Ele fala com um monte de gente. Por que não fala comigo? Ele fala de diversas formas. Por que não fala comigo? Eu quero dizer para você que hoje é chegado esse tempo de ouvirmos a voz de Deus, de ouvirmos a sua voz e de Ele manifestar em nós o seu querer. Feche seus olhos. Se você quer dar o primeiro passo nessa noite e começar a ter esse tempo de intimidade, atender esse chamado de intimidade, passe aqui e vamos orar juntos. Vamos clamar junto e dizer: Senhor, fala, que teu servo ouve. Fala que eu quero ouvir a tua voz. E vamos orar juntos aqui como um propósito para esse ano, de ouvir a sua voz e de viver a experiência da comunhão, a experiência da intimidade. Se você também quer, se você também precisa, sente essa necessidade, passe aqui e vamos orar juntos. Se você nunca ouviu, se você só soube falar, se você ouviu falar que Deus fala, se você está aqui pela primeira vez nessa noite, saiba que Ele fala e fala com você. Vem aqui também e vamos orar. E vamos ter esse tempo de comunhão. Vamos ter esse tempo de dizer a Ele: eis-me aqui. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala que eu quero ouvir. Que possamos ter esse tempo
não só hoje, mas durante todos os dias, um tempo de intimidade. Que isso seja uma prática na nossa vida cristã, que isso seja uma rotina em nossa vida, escutar a sua voz, viver um tempo de intimidade, dia após dia, porque nós não podemos viver longe dele. Não vamos viver um ano superficial, não podemos aceitar um ano superficial. Temos que viver uma vida intensa na presença dele, porque os tempos são difíceis. Teremos tempos difíceis, mas se estivermos ligados a ele, apegados a ele, presos nele, seremos alcançados. Vamos orar. Querido Jesus, aqui estamos. Espírito Santo, tu que habita em nós, aqui estamos. Que possamos ter ouvidos abertos, atentos à tua voz. Que possamos ter corações quebrantados e prontos a obedecer, Pai. Que esse ano seja diferente do ano passado. Que esse ano, independente do que aconteça nesse mundo, eu quero estar na tua presença. Que neste ano, o sobrenatural de Deus se manifeste na minha vida e na minha família. E que sim, eu olhe para trás e veja os sinais me seguindo, porque eu creio no teu nome, Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu espero. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche-nos de ti. O meu coração é teu, os meus ouvidos também. Mas não só fale, me ajude a obedecer. Não só fale, me ajude a obedecer. Que tenhamos um coração obediente, Pai. E que tu te manifestes sobre nós com graça e bondade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.